Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu, aqui é o André De Lázari. Sejam bem-vindos ao Talk DI, são 2h09 da tarde da quinta-feira, 4 de julho de 2024, um dia importante a nível mundial, porque estamos pendentes de às 6 da tarde sair a boca de urna das eleições no Reino Unido, e que são muito importantes, e também hoje os Estados Unidos comemora a sua independência. E de lá viemos até um município pequeno da região, mas muito querido por todos, que é Itá. Nesse último Talk Day que faço, quero comunicar aos leitores que amanhã me despeço do Diário do Iguaçu após 1 ano e 7 meses de trabalho aqui. E desde já agradecendo ao Lenoeires da Silva, ao William, a Franciele, a Sônia Jareta, a Valéria Marcondes, que à época intermediou minha contratação, a todos que me acompanharam durante esse 1 ano e 7 meses. O último Talking DI que faço aqui pelo jornal, querendo ou não, também tem esse momento de amizade que construímos na empresa e as amizades da vida que nos acompanharam nesse período que estivemos aqui. Eduardo Canal é produtor audiovisual, nós nos conhecemos há um bom tempo, e ele propôs para a Lei Paulo Gustavo um documentário sobre agricultura familiar em Itá. Foi contemplado e agora vamos poder conversar um pouco sobre essa produção que roda na rede de ensino de Itá no mês que vem e que depois estará disponível para todos vocês pelo YouTube. Eduardo, muito obrigado por atender a reportagem, seja bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado pelo espaço para poder falar sobre o documentário. Então vamos primeiro falar sobre você. Você é um produtor audiovisual que já está há algum tempo fazendo diversos trabalhos e também, até pela formação, né, em produção audiovisual, teve essa sensibilidade de entender que essa plataforma pode contar boas histórias. Como que surgiu, portanto, a ideia do Terra Molhada? Exatamente, eu trabalho com produção audiovisual aqui em Chapecó, já faz 5 anos, e eu vim da cidade de Itá, fui nascido, criado em Itá, e eu sempre tive uma vontade de voltar com o audiovisual para a cidade. E eu sempre procurei alguns caminhos de como fazer isso, seja por algum incentivo de lei pública ou por trabalhos autorais mesmo. E nós encontramos, através dos meus amigos também, essa possibilidade da Lei Paulo Gustavo, que estava em pauta no ano passado. Nós inscrevemos um projeto, que é o Terra Molhada, Herança da Agricultura Familiar, um documentário sobre famílias de agricultores familiares de Itá, e aí a gente trouxe um pouco dessa história de 3 famílias. Muito bem. Como que foi construído a comunicação com estas famílias? Havia já um conhecimento antes familiar ou houve o apoio de alguma entidade aí para poder fechar a pauta? Sim, isso é muito interessante, porque é nisso que nasce a história. A cidade de Itá é uma cidade com 6 mil habitantes, uma cidade de interior, uma cidade pequena, que todo mundo se conhece. Então, essas famílias foram fáceis de encontrar porque todo mundo conhece essas famílias, todo mundo sabe o que eles produzem, o que eles fazem na cidade. Então, uma das famílias em específico, falando aqui, do César Loscheiter, eles são produtores que fazem cuca, bolacha, eles vendem na cidade de Kombi, então eles passam todas as casas entregando. E eu vejo essa atividade desde que eu tenho, 10 anos de idade. E isso acontece até hoje. Então, foi uma das iniciativas de chegar até essas famílias e contar a história dessas famílias e mostrar como que isso acontece. Como é que eles se organizam, como que eles vendem, como que isso se sustenta a longo prazo, se isso passa de uma família, de gerações, né? E aí a gente conseguiu também encontrar outras famílias que são da cidade também. Então, a família Bergamaschi, que tem o Mel Bergamaschi, e a família do Adelar Lauksen, que trabalha com produção de cachaça. Então, nós encontramos facilmente na cidade por já conhecer esses produtores, e aí entramos em contato, confirmamos essa possibilidade de entrevistá-los, e aí entramos no processo de pré-produção, de construção de perguntas e tudo mais. O que essas famílias, nessas entrevistas que você percebeu, que eles mais querem conservar, assim, tanto da atividade quanto da questão cultural, de tradição de cada família? Sim, o que eles aprenderam com os avós que eles querem passar para os filhos e assim por diante. E são coisas muito específicas, assim, de como lidar com a produção da mandioca, que é algo que tu muitas vezes não aprende na faculdade, mas se passa do pai para o filho. Então são coisas específicas que deixam de um legado de uma geração para outra, né? E foi interessante isso porque a gente pôde perceber como histórias passam de uma geração para outra e como histórias também terminam, infelizmente.
Então, a gente conseguiu construir esse contraste com as 3 histórias, de uma família ter a sucessão familiar, outra família não ter a sucessão familiar, e outra família que já está na sucessão familiar, já é a filha que assumiu e o pai já faleceu. Então, é interessante isso, é muito tocante como as coisas passam e como isso se dá na prática, porque agora essas pessoas elas estão trabalhando, estão na sociedade e os pais já estão em casa, e aí trocou, já está o filho ali, né? Uhum. E também quanto à questão do êxodo rural, que podemos aprofundar um pouco, até por você prestar serviço para uma cooperativa e as cooperativas estarem trabalhando muito com essa questão. Programas, cursos, para que essa migração dos jovens para a cidade não aconteça ou seja reduzida e então a produção rural seja mantida. Como que foi comentado isso por cada família nesse documentário? Sim, principalmente a família do César Loscheiter tem a filha deles que é a Júlia. Ela foi minha colega de ensino médio. Então ela saiu para estudar e ela resolveu voltar para trabalhar com a família. Então ela continua ali, a ideia é que ela e a irmã dela também continuem com esse trabalho e mantenham essa tradição da família. E é muito diferente assim você perceber como isso se passa e como fica na cidade, né? Porque dependendo da atividade que a pessoa faz, por exemplo, produção de cachaça, é uma coisa que é mais difícil de acontecer hoje em dia, de passar também para os filhos, né? Então se dá também pela atividade na prática, de como fazer isso, né? Então tem a paixão de cada um, por exemplo, a paixão de trabalhar com isso, mas também disso ser efetivo na sociedade, de trabalhar e ganhar dinheiro e se sustentar através disso, né? Desse trabalho. Então, o que a gente pode perceber assim é que todos são muito apaixonados, sabe? A própria da outra família, do Bergamaschi, que já é a filha que assumiu que o pai já faleceu, ela é muito apaixonada pela produção de mel, pela meliponicultura também. Então, é uma coisa que tá no coração e que eles não querem deixar também que se encerre, né? Que encerre esse ciclo e que continue, que ela passe para os filhos também. Agora vamos falar da produção do documentário em si. Pode passar para nós a ficha técnica, citar aí os colegas e amigos que fizeram contigo o documentário. Sim, então fui eu, Eduardo do canal, o Felipe Kies-Gurkevics, que é formado em gastronomia e ele tem também interesse por audiovisual, a gente está trabalhando junto aí em algumas produções, e o Matheus Moraes, que é um fotógrafo lá da cidade de Itá também, que está sempre aqui em Chapecó, a região, também fotografando. Então nós 3 formamos a equipe, fizemos toda a pré-produção, produção, pós-produção, e agora vamos apresentar também, enfim, nessa parte da exibição e divulgação, né, como estamos fazendo agora. Então vamos falar da exibição. Como que esse documentário vai circular primeiro nas escolas de Itá e depois quando que aqueles que estão nos lendo, nos assistindo, vão poder ver o documentário? Perfeito. A ideia é que através do edital isso volte de alguma forma para o município. Então, uma contrapartida que é necessária que aconteça pela inscrição no edital mesmo, né? E a nossa ideia foi, como fomento do audiovisual na cidade, de apresentar em todas as escolas do município. Então agora no começo do mês de agosto a gente vai apresentar o documentário finalizado e vai falar sobre ele também. Então a gente vai apresentar ele e vai ter ali um espaço de 30, 40 minutos para mostrar making off e falar para o pessoal, para as crianças, para os adolescentes como foi produzir isso e para incentivar eles também a trabalhar dentro dessa área e buscar instituições de ensino do audiovisual futuramente, né? E quanto à disponibilização disso público, a gente vai deixar público a partir do dia 20 de agosto. Então, dia 20 de agosto é o lançamento no canal do YouTube, que é o nome do documentário, Terra Molhada, Herança da Agricultura Familiar. Muito bem. Na sua opinião, pessoal, para encerrarmos, o que você leva de aprendizado desse documentário, tanto na parte técnica quanto com as histórias que você pôde apresentar? Sim, vamos lá. Eu acho que é muito tocante, assim, quando você vê que uma história, ela encerra essa família que não vai ter a sucessão familiar. É uma coisa que quando você está editando, você tem até dificuldade para construir isso, porque você tem que ter um cuidado muito grande, porque é a história de uma pessoa, é uma história de uma família, uma história que tem mais de 100 anos. Esse senhor que trabalha com a produção de cachaça, ele tem 68 anos, e ele começou ainda quando criança com o pai dele. Então tem mais de 100 anos essa história, e aí você tem que ter um cuidado para construir essa narrativa e para realmente contar isso de uma forma que toque as pessoas e que passe a verdade que ele está falando ali para nós. Então isso foi muito interessante para nós, assim, quanto produção, como essas histórias nos marcaram e que a gente vai levar para futuros trabalhos de ter essa sensibilidade.
E por parte de produção, assim, o que nos chamou muito a atenção é a questão dos equipamentos, né? Quando você vai gravar no interior, muitas vezes tu não tem tomada, tu tá gravando lá num local que tu tem que ter LED, é toda uma configuração diferente, assim, de equipamentos para executar na prática, que também fica para futuros trabalhos, para a gente entender melhor como se organizar, o que levar, né? E efetuar o trabalho da melhor forma possível, dependendo do local, né? Que foi uma coisa muito diferente, assim, para nós. Para o jornalismo também tem muito disso, e aqui um formado em jornalismo, outro formado em produção audiovisual, a gente vê que muitas vezes a parte de cá não tem a sensibilidade, muitas vezes vai muito no automático na produção da informação. Sim. Que o lado de lá tem. Então essas questões também de trabalhos multidisciplinares que poderão ser também desenvolvidos a futuro são bastante interessantes. Conversamos, portanto, com o Eduardo Canal, produtor audiovisual. Muito obrigado por estar aqui. E que na próxima oportunidade, na próxima produção, você também possa estar aqui falando sobre essas importantes histórias que são contadas. Obrigado, André. Obrigado pelo espaço mais uma vez. E então, pela última vez, faço o convite. Você pode acompanhar o Diário do Iguaçu sempre nas redes sociais, @Jornal Diário do Iguaçu no Facebook, @Diário do Iguaçu no Instagram, no Threads e também no X. Muito obrigado por essa companhia de 1 ano e 7 meses e, por favor, continue lendo o Diário do Iguaçu. Não perca a cobertura eleitoral do Diário do Iguaçu, que será excepcional. Leia as colunas, leia o diregional.com.br, o nosso jornal em versão online. André de Lázari com as imagens de Andrés Rodrigues.